Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Como todos vocês bem sabem, irmãos, o casamento é um pilar muito definitivo e bem definido na Bíblia como um pilar de santidade e de adoração ao Senhor, que prefigura o nosso casamento com Cristo, que é a verdadeira noiva do Senhor, que acontecerá no final dos tempos, esse casamento. E aqui eu vou pautar algumas linhas de raciocínio sobre por que o ideal seria se casar com 18 anos e virgem. Lá em Romanos 13:1 é dito que a gente devemos nos sujeitar às leis e às autoridades. Como vocês bem sabem, a lei atual do nosso país, do Brasil, determina que a maioridade penal é só depois dos 18 anos. E quem quiser se casar antes dessa idade tem que pedir permissão para os pais. Antigamente as mulheres se casavam entre 12 e 16 anos e os homens entre 18 e 25 anos. A realidade daquele tempo era uma realidade bem diferente da nossa, né? O casamento tinha uma expectativa de proliferação de bens também, onde a sociedade era majoritariamente agrícola e precisava de filhos para trabalharem nos campos para ajudar os pais a render esse sustento. E a expectativa de vida era menor também. Então as pessoas se casavam mais cedo, pretendendo ter mais filhos. Existia uma certa lei de proteção à mulher. Isso eu estou dizendo no contexto judaico antigo, onde estabelecia muito bem que o pai deveria proteger aquela filha mulher e assim dar essa proteção ao marido depois, já que as mulheres naquela época não podiam trabalhar, então elas necessitavam de um homem que as protegessem em basicamente todos os âmbitos da vida social. E a sociedade atual em que vivemos é uma sociedade bem diferente, onde as leis de segurança são outras e as leis de trabalho também são outras, né? Lá em Provérbios 14:1 vai dizer que da mulher sábia que edifica o seu lar. Tanto em Gênesis quanto em Provérbios usa o termo homem e usa o termo mulher, no sentido de pessoas já adultas e maduras, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E sobre se casar virgem é um pilar mais bem definido na Bíblia. Em Efésios 5:27 vai dizer que a noiva do Senhor ela é sem mácula, sobre o casamento definitivo da igreja com o Senhor Jesus. É dito sem mácula, ou seja, virgem, pura, que se guardou para o Senhor. Em Hebreus 13:4 vai dizer: venerado seja entre todos os matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Vemos aqui que mais abençoado é o leito sem mácula, onde o casamento foi preservado. A mulher se preservou, o homem se preservou para aquele exato momento. E todo aquele que é adulto e fornica e não se arrepende será obviamente julgado pelo Senhor dos Exércitos. Uma informação muito interessante é que o córtex pré-frontal, que é onde a gente tem o senso de autodisciplina e de planejamento, ele só fica plenamente desenvolvido por volta dos 25 anos. Então existe até uma razão biológica para se casar um pouco mais tarde, vamos dizer assim, e se preservar também. Obviamente, se você quer casar, procure uma esposa de agora mesmo, né? E
fique com ela nesse período de santidade, né? Nesse período de cortejo, até que as coisas se arranjem, tanto financeiramente, quanto internamente também, se tiver uma questão de pecado ou uma questão psicológica mesmo. Resumindo, Deus quer que você se prepare para o seu casamento e Deus quer que seja no tempo certo, no tempo ideal, né? Tanto o homem quanto a mulher. Existe um Deus que se preocupa muito com esse pilar da sociedade, com esse pilar também da igreja, que é o casamento. Então, maridos, amem suas mulheres, esposas, amem os seus maridos, namorados, se respeitem mutuamente e aguardem o momento ideal para consagrar o matrimônio de acordo com a lei santa do nosso Senhor Cristo. Não posso também esquecer de mencionar os celibatários. Existem aqueles que nasceram eunucos, existem aqueles que se tornaram eunucos e existem aqueles que ficaram eunucos para o reino do Senhor. Jesus fala isso. Então vão sim existir pessoas que vão receber esse dom sobrenatural de Deus, que é o dom de não se casar, no sentido sexual da palavra e no sentido conjugal também da palavra. E que essas pessoas deveriam trabalhar mais para o Senhor, deveriam se dedicar mais ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, irmão, se você está passando por um momento muito difícil de relacionamento, que não abre oportunidades para que isso se concretize, você está passando por um momento de celibato. Então sirva o Senhor com mais intensidade. E com o tempo, esse período irá acabar. Mas, se ele não acabar, tenha em mente que se você não está se abrasando, não está queimando em paixões, como Paulo vai dizer, seria melhor que você continuasse no celibato mesmo, para toda a sua vida, servindo o Senhor de todo o coração. Seja fazendo missões, seja estudando, virando pastor, mas corra atrás dos santos trabalhos de Deus e da propagação do Evangelho por todo o mundo ou por todo o local que Cristo irá te mandar. Faça isso com mais intensidade do que aqueles que já se casaram, porque você tem mais tempo e você tem mais disponibilidade para o Senhor. Amém. Fiquem todos com Deus.